Ok, pronto. Lembrei de começar a gravação. Aqui está, então. Então, nós vamos falar hoje das contas de Brock, né? E que são essas continhas nesse papel. Então, esse aqui é uma ferramenta fantástica para controlar a supressão. Vocês já devem ter visto que se você tem um olho muito diferente do outro, a acuidade visual de um olho é muito diferente do outro, então, o que acontece? O seu cérebro suprime aquele olho mais fraco, porque ele não gosta de dividir. O cérebro não gosta de duas imagens diferentes, ok? Então, e isso vai ficar claro com essas contas, se você está ou não suprimindo a visão de um olho. Então, o nosso objetivo hoje vai ser melhorar o foco, né? E vocês também vão entender o que é o eixo visual. E eu também vou fazer um pequeno spoiler, que a não ser que você tenha os dois olhos trabalhando bastante bem juntos, você não tem uma visão 3D. Eu sei que meu marido está assistindo, ele já vai reclamar porque ele acha que tem visão 3D. Ele conseguiu, por experiência e por inteligência, calcular a profundidade. Mas é diferente de realmente ter uma visão 3D, onde os dois olhos funcionam igualmente. E eu mandei para vocês o link de um vídeo que eu queria que vocês vissem, porque ele é muito interessante. É a história de uma pessoa que até a idade de 48 anos não tinha visão 3D. E ela daí conseguiu desenvolver graças a exercícios e principalmente graças a essas continhas aqui que nós vamos usar hoje, ok? Mas daí vocês podem, eu convido vocês a verem esse vídeo, porque super vale a pena, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a usar o barbante. Eu vou parar isso aqui um pouquinho, depois a gente pode voltar. Mas o que interessa aqui? Que nós vamos segurar esse barbante com as contas desse jeito assim. Você vai pôr, eu vou tirar os óculos agora. Tirem seus óculos, por favor. E aí vocês vão colocar, vamos usar só uma conta por enquanto. Então a gente empurra as outras para longe e deixa essa primeira conta, a minha é amarela, vocês podem, talvez é melhor começar do outro lado, a laranja chama mais atenção. Então, essa aqui, laranja, deixe mais ou menos a um palmo do seu nariz, tá? Deixe um palmo. Aí vocês vão pôr esse barbante bem aqui na ponta, na ponte do nariz, né? E vão olhar para essa conta. Ok? Então, eu estou olhando para essa conta e o que vai acontecer? Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo? Observem um pouquinho. E aqui, já, se vocês tiverem um olho diferente do outro, quem tem um olho muito mais fraco que o outro, provavelmente vai ver apenas um fio e uma bolinha. Mas eu vou convidar vocês a fazer o seguinte. Vocês fiquem olhando essa bolinha, mas fecha o olho direito, fecha o olho esquerdo. Fecha o olho direito, fecha o olho esquerdo. Vocês vão observar que a bolinha, mais que a bolinha, o fio vai dar a impressão que ele pula de um lado para o outro. Faça um pouquinho, vamos fazer isso bastante, porque isso é uma forma de acordar também a visão. Então,
Por que será que você vê um fio de um lado e depois do outro? De um lado, do outro. Vocês entenderam, né? Vocês fecham um olho, depois fecham o outro. Fecha um, depois fecha o outro. Olá, Leda. Já estamos trabalhando. Então, por quê? Esse é justamente o seu eixo visual. Então, quando eu fecho o meu olho direito, eu estou enxergando com o esquerdo. Então, ele vê desta forma. Quando eu fecho o outro, ele vê daquela forma. Então, vocês veem que, evidentemente, cada olho tem uma imagem, certo? E é por isso que quando vocês fecham um e depois o outro, você tem a impressão que está pulando, porque são duas imagens diferentes, né? Então, o milagre da nossa visão é que o cérebro faz uma fusão dessas duas imagens, criando uma única. Senão se viria duplo, certo? E algumas pessoas veem duplo. Mas se você tem uma visão razoável dos dois olhos, você consegue ter uma imagem só. Mas vamos continuar um pouquinho fazendo esse exercício. Fecha um olho, fecha o outro. Fecha um e continua focando a bolinha, a cor de laranja, foca um, foca o outro. Foca um, foca o outro. Foca um, foca o outro. Agora, abra os dois olhos e foque a bolinha. Se você tem os dois olhos funcionando, você estaria vendo um V, quer dizer, as duas cordinhas formam como que um V entrando na bolinha. Porque aí sim, onde você foca, você está focando a bolinha, então você está vendo uma bolinha, certo? Com os dois olhos. Mesmo que você tenha dois olhos e tem duas imagens, mas você está vendo só uma, porque você está focando. Onde você foca, acontece a fusão da imagem. E onde você não está focando, é a visão periférica, que pode ser tanto antes como depois do foco. A gente falou muito de visão periférica dos lados, mas, na realidade, a visão periférica é qualquer ponto onde você não está focando, porque apenas o foco é a sua visão central e o resto é visão periférica. Então, agora vejam se vocês focando, depois de fazer esse exercício, de fechar um olho, fechar o outro, fechar um, fechar o outro. Agora, abrindo os dois, olhando a bolinha cor de laranja, veja se vocês veem dois fios entrando e dois fios saindo. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui, que vai ficar bem claro. E, por favor, vocês comparem se é isso que vocês estão vendo. Aqui, ó. Então, aqui, eu estou repetindo o que nós falamos. Veja. Então, nessa primeira imagem aqui, vocês estariam focando... Ó, ele deixou todas as bolinhas. Não importa. Mas onde você está focando, esquece isso que está depois da bola verde, por enquanto. Vamos falar que nós estamos olhando só uma bolinha, tá? Então, vocês estão focando uma bolinha, e o que vocês veem? Vocês veem dois fios entrando nessa bolinha, porque essa é a sua visão periférica anterior ao foco. E aí vocês veem uma bolinha. Agora, reparem aqui nesse segundo exemplo, aí nós podemos fazer isso já, esse exercício. Aí ele deixou 3 bolinhas, né? E ele está focando aqui a do meio. Então, a do meio é uma só.
porque aqui acontece a fusão da visão do seu olho direito e do seu olho esquerdo. Mas antes, você está vendo duas bolinhas, elas duplicam, porque é uma imagem do olho esquerdo, uma imagem do olho direito, tanto da bolinha como do fio que entra na bolinha. E aqui, depois do seu foco, você de novo vai ver dois fios saindo e duas bolinhas lá no fundo, tá? Então, essa imagem é ótima para mostrar o que é convergência. Então, tudo que você enxerga antes do seu foco, que no caso está na bolinha amarela, é convergência. E o que você enxerga depois do seu foco, no caso a bolinha amarela, é divergência. Ok? Tá, isso é só um parênteses, eu vou repetir isso várias vezes. Mas então, experimentem agora colocar as três bolinhas e vejam se vocês conseguem fazer isso. De primeiro focar a, a primeira bolinha, essa imagem aqui, ó. Fico focando a primeira bolinha. Veja se vocês conseguem ver as outras duas duplicando. Pode segurar com a mão mesmo na sua frente, tá? Então, você põe aqui bem no meio na sua ponte, né, do nariz. Deixa as três bolinhas. Afasta a primeira tipo um palmo. E aí põe as outras. Outra forma de fazer isso, talvez com mais conforto, é amarrar essa cordinha numa maçaneta, alguma coisa assim. Mas, por agora, vamos fazer assim mesmo. Então, aqui, agora eu estou com as três, ok? E estou focando a bolinha verde, no caso, a minha, que está no meio. E aí, a ideia é que eu consiga essa imagem aqui do meio. O meu foco é onde tem uma bolinha, e antes vai ter duas, depois vai ter duas. Antes tem as cordinhas entrando, tipo um V ao contrário, e saindo da bolinha é um V normal. Experimentem um pouco, façam aí. Adriana, deixa mais espaço entre as bolinhas. Deixa uma assim no meio. Isso. Assim, a um palmo do seu nariz, você deixa a primeira, aí mais uns 10 centímetros a segunda, mais uns 10 centímetros a terceira. Ok? Isso. E aí vocês vão tentar reproduzir esse desenho que eu mostrei para vocês. Primeiro você vai focar a primeira bolinha. Coloca, Isabel, coloca o barbante bem na ponte do nariz. E você vai abaixar um pouco o barbante, para ele ficar numa linha assim, paralela ao horizonte, de início. Tá. A Laísa tá legal. A Marianinha tá legal. Deixa eu olhar lá para lá. Bom, as que estão sem imagem, eu não poderia ajudar.
Isso. Ótimo. Então, isso. Então, vamos lá. Primeiro focando a primeira bolinha. E aí, estou vendo aqui a primeira é uma só. Tem 2 barbantes entrando na primeira. A segunda está duplicada. E a terceira também. Agora, então, vai o foco para a bolinha do meio. E aí você vê. Então, aqui, eu teria que ver a do meio, uma só, a mais próxima duplicada, né? 2 barbantes entrando, fazendo um V invertido na do meio, e 2 saindo, fazendo um V normal até a última. Agora, o que você faz se você não está conseguindo essa duplicação? Então, aí que é justamente o exercício. O exercício é de você, como que você acorda isso, né? Deixa eu ver, levanta a mão aí, quem está conseguindo, faz assim um positivo, quem está conseguindo duplicar tudo. Deixa eu ver aqui. Quem está conseguindo duplicar nas 3 instâncias? Opa, não, a Marianinha sim. A Adriana está conseguindo? Eu só consegui na primeira, no foco da primeira bolinha. A segunda eu não consigo duplicar, não. Você está focando a primeira? Quando eu foco a segunda, eu não consigo duplicar. Mas a segunda, aqui você foca é para ser uma só. Sim. Mas Aqui você falou primeiro foca uma, depois foca a outra. Na outra Sim. não tem o efeito que tem a primeira, é outro. Quando Diferente. o que você vê quando você foca a bolinha do meio? Vamos lá. Agora eu estou conseguindo ver a bifurcação para a terceira. E tem aquele V para a primeira? Você está focando a do meio. É a do meio. Isso. Não. É que está Só muito da... perto, a sua primeira está muito perto. Afasta um pouco a primeira. Aí. E foca a do meio. Tá duplicando as duas agora. Tanto a antes como depois. Tá. Ótimo. Bom, então, você que já conseguiu, o exercício, e vocês todos que conseguiram, eu vou ficar aqui resolvendo umas dúvidas, para quem tem dúvida. Mas você pode pegar o seu barbantinho e ir caminhando, e o que é a ideia? De você, mesmo que você está caminhando, você conseguir manter a duplicação. Escolhe, por exemplo, você está focando a do meio. Aí você caminhando consegue manter a duplicação da mais próxima e da mais afastada. Aí você está conseguindo justamente manter isso. Faz esse exercício. Enquanto isso, eu vou ver aqui quem está com dúvida ainda. Laísa, você falou que você está... Não entendi. O que você quis dizer como caminhando? Não, Eu ia para a perguntar Adriana, isso. que ela já conseguiu. Você pega o barbantinho e põe assim e vai anda um pouquinho para ver se você consegue manter a duplicação dependendo de onde você está focando, entende? Então, eu tenho retinose pigmentar e eu já perdi um pouco a minha visão periférica. E aí, a primeira bolinha, quando eu foco na segunda, a primeira bolinha, uma delas meio que ela aparece e desaparece, mas tá bem assim, bem desaparecida num olho Quando só. você foca na segunda, é Na isso? segunda. Aí a primeira aparece e desaparece? Eu tenho que ajustar bem o ângulo para conseguir ver ela um pouquinho, mas ela mais do que
ela mais desaparece do que aparece. Ok. Você percebe que é um bom exercício para você esse, então, né? Que a gente está estimulando justamente a sua visão periférica de perto. A retinose vai tirando um pouco a visão periférica. Então, é muito legal você fazer isso, ok? E aquela que está mais afastada, você consegue ver duas? Quando você foca do meio? Consigo. Muito bom, muito bom. Então, você pode brincar um pouco com a primeira e ver o que pelo jeito, melhora se você afastar ela um pouquinho, a primeira também. Deixa eu ver. Eu pus ela mais perto da segunda, piorou. Tem que pegar mais corda, né? É isso? Como é que... mais longe do seu nariz, você deve ver melhor, não? Então, eu coloquei a primeira mais perto da segunda, sendo mais longe do meu nariz, aí ela sumiu mesmo do Ah, é? olho. Tá, você vai investigando isso, ver o que funciona. Ok? Obrigada. É. Então, agora os outros que estão fazendo, Isabel, você conseguiu, então? Sim. Então, faça também como a Adriana, ou você pode andar um pouquinho fazendo isso, ou você pode pular no lugar, fica assim, pulando um pouquinho, sabe? Criar e experimenta como que é isso, tá? Isso. Ah, Marianinha, como é que está o seu aí? Mariane, Ah, eu estou sem câmera, mas eu estou fazendo exercício. Só para... Denise falando. Só para constatar, o meu olhinho, no caso, ele enxerga menos o fio, no caso, né? Eu consigo ver, mas o olhinho que é o mais fraquinho, ele fica menos nítido. Às vezes a cordinha some no começo, na primeira parte. Depois a segunda parte é ok, é normal, né? sim, é exatamente isso que é o exercício, de você estimular, porque aqui, o que acontece? Você tem um feedback imediato, se você está ou não está usando o olhinho. E é isso que é legal, entende? Aí, o que você pode fazer? Então, talvez fosse legal amarrar esse barbante em alguma coisa, porque aí você pode abanar a mão do lado do olhinho e você vai ver que aí ele acorda mais, por causa da periferia acordando mais. Experimenta aí, Denise. Acha um lugar para amarrar, porque aí você fica com uma mão livre. Eu aqui, por exemplo, amarrei. Aqui tem um trequinho aqui, amarrei, tá? Ah, tá. Então, eu posso estar com a outra mão livre e abanar do lado, ok? Isso é bem legal. Experimenta aí. Então, estou vendo aqui a Adriana pulando, beleza. É isso que é o exercício. Está dando para ver, Adriana? Então, vocês entenderam isso? Que é o feedback imediato que é tão curador. Porque aí você, na hora, percebe se você está ou não está usando, entende? Aí você põe a sua atenção no seu olhinho e meio que fala para ele, vamos lá, meu, trabalha, né? Não pula fora, tá? É sempre, no caso, para estimular o olhinho, é sempre pela visão periférica? Ou tem outros tipos mas nesse caso seria a visão periférica? Sim, esse exercício é mesmo para a visão periférica, e aí vocês percebem que a visão periférica não é só aquele dos lados, né? A visão periférica é tudo que não é seu foco. Então, aqui, Entendi. no caso das três bolinhas, se eu estou olhando a minha bolinha do meio, a visão periférica é o antes, é o depois da bolinha e é dos lados, né? Em cima e embaixo. Então, e aí vocês vão perceber, vão fazendo. Eu estou falando, mas vão fazendo exercício. Então,
Fala, se tem uma dúvida, Isabel? Não. Ok. E aí vocês vão fazendo, foca a bolinha que está mais afastada, e se você focar mais afastada, aí você vai duplicar a primeira, a segunda, e a última vai ser só uma, certo? Só uma. Aí vai ser aquele outro caso aqui, né? Ó. Né? Se você está focando a última lá atrás, então ela vai ser uma bolinha só. E as duas primeiras vão estar duplicadas. E aqui o fiozinho vai estar duplicado. Porque, então, fica claro isso? Onde você foca, acontece a fusão. Onde você não foca, cada olho tem uma imagem. Ok? Para mim ficou claro. Ficou claro? Isso é super importante. Porque, então, mas aí, enquanto eu estou falando, porque eu vou contar outras coisinhas interessantes sobre isso. E vocês continuem a fazer o exercício. Principalmente quem tem uma diferencinha entre olhinho e olhão, porque essa é uma super forma de estimular olhinho e olhão. Quem conseguiu ver os três, pode começar a brincar, sabe, os três, né? Você focou o primeiro, focou o do meio, focou do lado de trás. Quem já conseguiu fazer isso, e também já está andando, meio que pulando e mantendo a imagem, isso é perfeito. Tá? Agora, se você já fez tudo isso, já focou a primeira, a do meio e a última, e já conseguiu manter essas imagens dando uns pulinhos, né? Isso é bem legal. Então, você pode mudar um pouquinho. Deixa eu voltar lá para a minha imagem. Mudar um pouco o exercício. Você estava usando aqui bem na sua frente, né? Aí você pode começar a olhar mais, sabe, virar isso aqui, deixa o rosto olhando para frente, mas leva o barbante para sair um pouquinho mais à direita. E veja se você consegue aqui também, sabe? Aí você pode variar levando mais para a direita e volta para o centro. Entendeu? Deixa lá na direita e veja se você consegue continuar duplicando as bolinhas. Não leva muito, senão não dá, mas um pouquinho. Aí você vai averiguando como que está o seu eixo visual de cada olho nesses diferentes ângulos. Tá? Você pode também pôr para baixo. E daí você pode pôr para cima. Ok? Então, é uma forma de ampliar a sua capacidade visual. Então, essa Su, que eu mandei para vocês o vídeo, ela, até a idade dos 48 anos, ela não conseguia ver mais do que um olho de cada vez. Né? Então, aí que nascem os estrabismos também, né? Porque o cérebro odeia ter duas imagens diferentes. Então, se uma imagem de um olho é muito diferente do outro, o que ele faz? Ele suprime o mais fraco. E ele pode fazer isso simplesmente imprimindo, ou ele pode fazer isso fazendo o olho desviar. Então, o olho desviando, a mácula, sabe, aquele lugarzinho que enxerga, fica tão fora que não vai criar uma imagem que vai atrapalhar. Então, esse é o estrabismo, né? Aí é muito interessante que, por exemplo, essa Su, ela conseguiu recuperar a visão 3D aos 48 anos, com esses exercícios. Mas, digamos assim, a medicina convencional diz que isso não é possível. Então, fica
essa questão, né? Aí eles explicam, falam, não, mas acho que ela teve um minutinho de, quando ela era pequenininha ainda, de ver 3D, e isso possibilitou que ela voltasse a isso depois. Bom, enfim, mas o importante é isso, né? Que você consegue melhorar a sua visão 3D. E eu quero que vocês aprendam isso, que existe uma gradação de ver 3D. Você pode ver muito toscamente profundidade, ou você pode ver muito bem, realmente ter uma sensação dos objetos estarem flutuando no espaço, por ser 3D. E isso vem com exercício. Ok? Então, por favor, assistam esse vídeo da Su. Ele é em inglês, mas acho que dá para pôr legendas, né? Eu não tentei, mas acho que dá para colocar legendas. Mas eu achei interessante isso, né? Que ela realmente só conseguiu aos 48 anos, graças a esse exercício. E ela ficou, assim, fascinada, porque justamente o fato dela não conseguir enxergar 3D fazia dirigir para ela uma coisa muito cansativa. E ela, quando era pequenininha, fizeram uma dessas operações de mexer num dos músculos extrínsecos do olho, para pelo menos cosmeticamente deixar eles mais alinhados. Mas isso não quer dizer que eles estão funcionando, e no caso dela, não estão funcionando. E então ela tinha a sensação, quando ela dirigia, que lá atrás tinha sempre um lusco-fusco, assim, no horizonte, na frente, e era extremamente desagradável para ela, não conseguia enxergar, né? Então, eu vou mostrar para vocês, mas na próxima, acho que eu vou fazer um... Porque tem toda uma coisa também que é estereovisão, que é justamente essa arte de pegar os dois olhos. Não sei se vocês já viram isso, mas às vezes você faz fotos idênticas, duas fotos. Aliás, tira-se uma foto como se fosse olhada de um olho. E a outra foto você põe ao lado com o ângulo como se fosse desse olho. Aí, quando você olha as fotos, uma ao lado da outra, e procura fazer uma fusão dessas imagens, você consegue, aí você tem uma impressão imediata de ser 3D. O que era meu bisavô, naquela época era moda ter isso, essas estereofotos, que chama, né? Estéreo de duas, né? E tinha um aparelhinho especial para ver. Eu tenho uma pilha assim de fotos tiradas desse jeito. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Mas a ideia é essa, que você vê, e aí tem uma justaposição, e isso que dá a impressão de 3D. Okay? Então, mas por hora, vamos fazer mais um pouquinho desse exercício. Vocês estão achando cansativo fazer? Me fala, deixa eu ver vocês de novo, que eu não estou vendo. Está cansativo fazer? Vocês continuaram fazendo? Sente um cansaço no olho? Sente um cansaço, né? Me fala, alguém de vocês conseguiu ver uma melhora na acuidade por fazer isso? Se sim, você pode pôr o seu... Só fazer assim. Sim, conseguiu. Legal. Adriana, você que trabalhou bastante, ela nem parou. Também melhorou? Eu vi que a Isabel melhorou. Você melhorou, Adriana? Melhorou, sim. Melhorou também? Olha que legal. Então isso é muito legal. E aí, eu quero que vocês... gostaria, né? Eu não mando, eu sugiro, mas eu gostaria que vocês continuassem a fazer esse exercício. E claro que tem esse outro jeito mais simplesinho, né? Que nem precisa de bolinhas, que você só põe um dedo na frente do outro, né? Certo? Aí você foca o da frente, o de trás duplica. Depois você foca o de trás e o da frente duplica, né? Aí,
Isso é tranquilo para vocês agora? Experimentem fazer. Põe os 2 dedos assim. Você olha o que está próximo e o de trás duplica. Esse exercício, aliás, eu gosto, porque você logo vai perceber se você tem a tendência de ficar com a cabeça torta. Porque aí você vai ver que os dedos lá atrás ficam um mais alto que o outro. Você pode usar isso para regular a inclinação da sua cabeça. Opa, agora eu estou com a cabeça retinha. Entenderam? Se eu faço assim, um dedo fica mais alto que o outro. Deu para perceber? Conseguiram fazer isso? Olhar um próximo, duplicar o de trás, depois olhar o de trás e o da frente duplica? Deu para fazer? Ok. Então, agora você pode fazer isso com outros objetos também. Digamos, você deixa um dedo na frente e escolhe uma coisa bem mais longe para duplicar. Lá atrás, eu estou escolhendo um quadro. Pronto, eu estou com 2 quadros, olha só. Tá? Posso escolher uma lâmpada aqui. Olha para o meu dedo, 2 lâmpadas. E aí você vai observando se elas estão as duas igualmente nítidas, ou se uma está mais fantasminha que a outra. E vocês vão observar uma coisa interessante, né? Que como você, de perto, você converge. Então, a imagem, se eu estou olhando aqui, longe, e duplico o dedo que está perto, você vai ver que é cruzado a imagem, o duplicado de perto. Então, o meu olho direito vai ver o dedinho que está do lado esquerdo, o meu olho esquerdo vai ver o que está do lado direito. Isso é a convergência, é de perto. Agora, depois do foco, quando eu agora estou olhando esse dedo mais próximo e está duplicando lá, aí eu estou divergindo. Tá? Então, aí vocês vão observar que o dedo que está do lado, em outras palavras, a imagem fica do mesmo lado. O meu lado direito vai ver a imagem do lado direito, o meu lado esquerdo vai ver a imagem do lado esquerdo. Porque aí tem uma divergência. Ok? Então, típico exercício legal para você fazer. Você está sentada na praia, sem nada para fazer, olhando as ondas, faz esse exercício. Aí você vai aprender a focar melhor, de longe, de perto, você fica ampliando o seu foco. E também equilibrando mais a visão dos 2 olhos, né? Ok? Então, essa é uma coisa muito, muito útil. Então, já que a gente usou bastante os olhos agora, vamos fazer um relaxamento um pouco com os olhos? Vamos lá, eu quero sabatina. Que exercício de relaxamento vocês sugerem? Eu vi a Isabel já está esfregando as mãos. Pronto, já foi para o palming. Beleza. Palming é um super exercício de relaxamento. Vamos fazer, então. Vamos fazer todos? A gente cobre os olhos. Respiramos bem profundamente. Aí, mesmo cobrindo os olhos, você pode fazer um pouquinho de massagem na sua testa, né? Só subindo e descendo, fazendo um sim assim, né? Deixa a cabeça, você vai arando a sua testa com a ponta dos dedos e com isso melhorando a circulação. Então, você pode continuar, deixar os olhos fechados, continua subindo pelo couro cabeludo, aqui dos lados. Pega um pouco de cabelo e mexe esse couro cabeludo inteiro para frente, para trás. Ao mesmo tempo, tenta deixar a sua cabeça naquela posição de equilíbrio, onde ela não está nem pesando para frente,
nem para trás. Está equilibradinho no meio. Alonga um pouquinho os seus maxilares. Isso. Vai seguindo, deixando os seus dedos e achando os lugares que estão tensos. Então, esse exercício que nós fizemos é uma forma de quebrar padrões também, né? Porque você repetindo ele, sabe, algumas vezes ao dia, você vai se acostumar a usar os dois olhos, que é justamente o nosso principal objetivo. E, na verdade, a nossa cura no nosso método para estrabismo é conseguir a fusão. Ó, pega um pouquinho o pescoço também. É conseguir a fusão, e a partir daí, os olhos, quando os dois estão funcionando, aí eles vão se curando, né? Porque você substitui um hábito nocivo por um hábito bom. E o corpo sempre sabe o que é bom para ele. Quando você finalmente consegue usar os dois olhos, isso é um alívio incrível para o cérebro. Ou dito de outra forma, suprimir a visão de um olho é extremamente cansativo. E se você consegue recrutar os dois, para eles dividirem o trabalho da visão, isso é extremamente relaxante. Então, o teu sistema inteiro quer fazer isso, né? Mas às vezes ele não sabe como. Começou por alguma razão um hábito errado de favorecer um olho ao invés do outro, né? Até uma coisa curiosa, às vezes a mãe, por exemplo, dá de mamar sempre do mesmo lado. Isso pode fazer com que um olho fique preguiçoso. Não é interessante? Porque ele de bebezinho, se ele está mamando sempre do mesmo lado, ele tem um ladinho encostado na barriga da mãe e o outro só que está olhando. Uma coisa, às vezes, simples assim. Mas dá para corrigir, sim. E é isso que a gente vai querer fazer. Ok? Então, massageando bem para um lado, outro. Bom, então isso aqui foi o palme e a massagem no rosto. Quem traz um outro exercício relaxante? Qual que seria? Estou aqui esperando. O primeiro foi da Isabel. Vamos ver quem tem outro. Quem sugere outro exercício? Fala, Marianinha. O que você fala? Qual você sugere? Não estou conseguindo tirar o seu mute. A compressa fria. Qual? Compressa. Compressa. A compressa. Compressa fria. Isso é ótimo. Mas agora... Olhar longe. Mas sem olhar longe. Quem falou? Denise? Eu, A Denise. Exato. Então, vamos olhar longe. Isso é um super exercício. E, dentro desse espírito de estar usando os dois olhos, como você pode garantir que você está usando os dois olhos olhando longe? Pode, por exemplo, abanar dos lados, certo? Enquanto você olha longe. E, com isso, a sua consciência nas duas periferias, né? E agora, com isso que a gente aprendeu, põe a sua consciência também na periferia antes e na periferia bem lá longe, né? Sabe? Vamos ver se a gente consegue ter essa sensação de 3D magnificada. Isso é muito bacana. E realmente só vem com um tanto de exercício, porque a gente se acostuma com sei lá, com um patamar
de competência visual e a gente nem pensa muito em sair dele, né? Mas você pode conseguir isso. Vocês sabem que tem nos Estados Unidos até um clube de visão estéreo, onde eles ficam trocando imagens e tem sites assim. Ah, e sabe o que tem também? Não sei se vocês já viram, aquele olho mágico. São livros que têm essas imagens e justamente você fica olhando um pouco e de repente salta 3D. Você tem que focar um pouco antes, fazer um pouquinho de convergência. O seu truque é olhar antes da imagem. Você foca o seu dedo e, de repente, do jeito que for construído, a imagem salta e vira 3D. Alguém já viu isso? Chama livro mágico. E é muito legal. E aí você pode justamente ver a diferença nesse livro mágico. Se você está convergindo, a imagem salta para você. Se você está divergindo, ela meio que afunda a mesma imagem. É muito curioso. Eu vou até procurar o nome e vou colocar para vocês, porque é um exercício muito bacana. E é uma forma lúdica de melhorar a visão dos dois olhos, né? Muito legal. Ok, então nós fizemos olhar longe, estimulando aqui dos lados e piscando muito, né? Piscando muito também é super importante para o relaxamento dos olhos. Respira, respira. Piscando muito. Mais algum que vocês lembram de relaxamento? Eu não segui o seu, mas Apertar a sobrancelha. passar com pressa agora, né? Ninguém se preparou. Alguém falou? Leda falou alguma coisa? Apertar a sobrancelha. Apertar a sobrancelha. Bom, aqui, isso, aquela massagem aqui, muito bom. Vai beliscando do centro para fora, isso é ótimo. Aqui a gente tem muita tensão, né? Geralmente as pessoas têm esse hábito, quando elas se concentram, elas enrugam a testa, e aí, com isso, cortam o suprimento de sangue dos olhos. Então, é muito importante. Além de que, se a gente tem esse hábito, isso envelhece tanto, né? Ficar com a testa toda engruvinhada. Então, é muito bom poder soltar isso, né? Muito legal. Ok? Muito bem. Mais algum? Um exercício que é muito relaxante, muito importante. E você pode fazer um olho fechado, daí troca, faz com o outro fechado, e daí faz com os dois olhos. E é muito relaxante, todos eles. Então, ninguém lembra? É o balanço longo. Então, você pode fazer primeiro com os dois, né? Você segue o seu dedo, indo para a direita, indo para a esquerda. Você torce o seu corpo para a direita e para a esquerda, você foca a pontinha do dedo e você presta atenção ao fundo, que vai muito rápido no sentido contrário. Por que será que isso aqui é tão relaxante? Alguma ideia? Isso aqui quebra um outro padrão, que é o padrão de deixar o olho congelado, meio que fixo, sem piscar, né? E sem se mover, na verdade. Um olhão paradão. Então, aqui, porque você vê a imagem se modificando assim, tão rápido lá no fundo, quebra esse padrão sabe, lá dentro do cérebro. Ele se lembra, opa, dá para ter movimento no meu olhão.
E isso é extremamente relaxante. Presta atenção, vê se você sente que está relaxando o olho quando você faz isso. Pisca bastante e vai seguindo assim, preguiçosamente a ponta do dedo, mas prestando atenção em tudo que acontece atrás. Então, fazendo com os dois olhos, né? Põe atenção nos dois olhos. E agora você pode fazer só com um, deixa só, por exemplo, o olhinho. Como eu já disse antes, isso é fundamental para a prevenção e reabilitação da mácula, porque ela precisa disso para ela se curar, porque ela fica completamente parada e aí sim que ela vai piorar. Tá? Então, você faz com o olho esquerdo, vai, volta, e cansando o braço, você troca o braço. E aí você pode subir e descer também, sabe? Faz em todos os sentidos. E aí você pode fazer na diagonal, só com um olho. E agora você muda o outro olho. E faz na outra diagonal. Pronto. E aí você pode fazer um pouquinho de novo com os dois. E ao mesmo tempo que você faz, você presta atenção se você está respirando profundo, lento, se o seu maxilar está solto, se o seu rosto está solto, se o seu ombro está soltinho também, não está tensionando o pescoço, ok? Então é legal, vocês veem esses exercícios todos, alguns minutinhos que vocês façam, incorporando isso no seu dia, sabe? É isso, né? Essa atitude de valorizar seus olhos e dar atenção a eles, várias vezes por dia. Não, sabe, melhor do que agora eu vou parar e fazer 10 minutos de exercício. Não, se você conseguir sempre estar atento a eles. De repente você dá uma parada e faz isso aqui. Quanto tempo levou isso, esse balanço aqui? Foi tão pouquinho, né? Você está caminhando, de repente você olha lá longe, você está dirigindo, você pode, de repente, olhar lá longe, né? Com atenção, prestar atenção mesmo, e sentir o quanto os olhos curtem, né? Piscar, relaxar. Então, realmente, é uma questão da sua decisão primeiro, e daí de levar a sua atenção a ficar com esses olhos, com os seus olhos. E desenvolvendo esse carinho por eles, né? E esse cuidado. Então, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deu para entender direitinho? Só que eu quero olhar quem quer fazer pergunta. Fala, Marianina, você está com alguma pergunta? Então, para mim está acontecendo uma coisa, não sei se tem a ver, depois que eu faço, geralmente eu faço um número maior de exercícios logo depois, de manhã, né? Sim, E o meu olho esquerdo, ele depois disso, ele passa umas 2, 3 horas lacrimejando bastante. lacrimejando bastante, o esquerdo. O esquerdo. Recorda, o seu esquerdo é o olhinho? De longe, é assim, eu não consegui, de perto, eu consegui identificar que ele é o mais forte, de perto. Uhum. Mas de longe, eu não tinha conseguido. Outro dia, eu estava olhando a Lua, consegui perceber olhando a Lua. Com o olho direito, eu vejo a Lua certinha. Com o olho esquerdo, eu vejo umas luas duplicadinhas. Então, de longe, ele é mais fraco. Então, você tem astigmatismo nesse olho. Porque essa visão dupla é um astigmatismo. E isso é muitas vezes ligado à tensão, Marianina. Eu te recomendaria duas coisas. Fazer bastante massagem no rosto todo, né? Mas assim, em volta dele também, né? Aqui, tudo.
E a outra coisa, você fazer aqueles exercícios para os músculos extrínsecos, onde você olha tudo para um lado, para o outro lado, para cima, Posso fazer para baixo, para ver se você consegue um equilíbrio. Porque o fato dele lacrimejar me dá a impressão que ele está meio mais tenso mesmo. E isso se confirma quando você diz que você tem astigmatismo. E astigmatismo, às vezes, é causado por músculos extrínsecos com uma tensão irregular, sabe? Um mais tenso que o outro. Então, isso repuxa a sua córnea. Então, é legal você fazer esse tipo de exercício, de alongar mesmo, né? Com o olho fechado, você fazer um círculo bem lento, Faço, sentindo, todo né? dia. O olho para um lado, para o outro lado. Geralmente começa a lacrimejar depois dos exercícios. Então talvez você relaxou um pouco e aí ele meio que solta, né? Pode ser. Depois passa, por exemplo, agora não tem mais, entendeu? Ok? Só Mas assim, repara logo se depois que passa, se também melhora. Olha longe onde você normalmente estaria vendo na essas verdade, coisas. assim, eu não vejo assim longe, eu não vejo nada muito turvo de longe. Eu enxergo melhor até de longe do que de perto. Mas Sim, assim, eu queria descobrir qual que era, porque eu nunca conseguia descobrir qual que era o mais fraco de longe. E aí, Então, isso eu já te chamou falei a antes, atenção foi a parabéns. luz. É sinal que ele não é muito mais fraco. Mas você descobriu uma diferença, sim, que um A tem lua, com a astigmatismo. lua, com a lua. Se eu olho com o olho direito, a lua fica certinha. Aí, se eu olho com o esquerdo, fica uma lua meio dividida, assim, sabe? Tipo, umas luazinhas filiais. Aliás, então, isso é um astigmatismo. Tenta Mas, assim, fazer tem isso. que ter muito longe, porque, por exemplo, se eu estou assistindo televisão, qualquer coisa, se eu deixar só o esquerdo, fechar o direito, eu leio normal, não tem diferença Não vê nenhuma. sombra em nada. Tem que ser muito Nada. longe, então, para Tem que ser aparecer. muito longe. Tem que ser muito longe. Ok. Então, eu não sei se a minha dúvida era se é só de lacrimejar. Eu acho que, Então, mas é a muito, minha assim, sabe, intuição é fica isso. chorando, É uma fica chorando, tensão que chorando. você tá aliviando uma tensão, tá? Ok, Adriana, beleza. Tchau. Então, tá. Ok, queridas. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, acho que nós vamos terminando. E aí, procurem mesmo ver esse vídeo, tá? Acho que é bem legal. Vou trazer as outras fotos para Obrigada, vocês, Maria. fotos, tá bom? Cuidem. Obrigada, boa tarde, boa Boa tarde semana. para vocês. Tchau.